O Repórter Setorial está de volta e na segunda parte da reportagem especial vamos conhecer mais sobre a possibilidade de doações de órgãos entre pessoas vivas. E essas doações acabaram beneficiando Ana Paula, que foi transplantada por 2 vezes. Confira. Rins e fígado são os órgãos possíveis de serem transplantados entre pessoas vivas, como explica o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Então, o transplante de órgãos intervivos é uma outra modalidade de transplante. Obviamente, ninguém vivo pode doar o seu coração, só tem um. Mas pode doar o rim, que tem 2. Então, o transplante intervivos mais comum no mundo inteiro e também no Brasil é o transplante renal. Então, o transplante renal, você muitas vezes faz vários testes e verifica e eventualmente você doe um rim. Existem outros transplantes que podem ser feitos, mas com uma frequência menor. Por exemplo, transplante de pulmão. Eventualmente, a mãe pode doar uma parte, o pai pode doar outra parte para transplantar um filho com fibrose cística, por exemplo, que não tenha conseguido o doador. Então, essa é uma outra modalidade menos utilizada, mas também viável, de transplante intervivos. Uma terceira modalidade é de transplante de fígado. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país no mundo que fez transplante intervivos. Você doa uma parte do fígado para uma outra pessoa. E essa parte que você doou, ele se regenera depois de um tempo. Então, você faz uma retirada parcial do fígado e beneficia uma outra pessoa. E aqui no Brasil, só é possível receber um rim de parente próximo. A questão de doação intervivos, ela também varia muito de país para país a legislação. A nossa legislação, ela tenta ser o mais ética possível, o mais equânime possível do ponto de vista social, do ponto de vista de você não beneficiar pessoas por questão financeira, em todos os sentidos. E uma delas é essa questão do intervivos. Para evitar que haja venda, que alguém venda o seu rim, não doe o seu rim, venda o seu rim para alguém que tenha muito dinheiro, a doação no Brasil é muito mais restrita que em outros países. Em outros países, essa doação é permitida, inclusive, ela é legal. Você pode vender o seu órgão porque ele é considerado que ele é seu. Portanto, você pode fazer o que você achar melhor com ele. No Brasil, não. No Brasil, para evitar isto, você só pode ser doador em vida de pessoas próximas, de parentes em linha reta, para que não haja uma venda escondida, vamos assim dizer, de órgãos. Você assina que você está doando, quando na verdade você está recebendo por isso. Ana Paula sofreu de problemas de saúde a partir dos 4 anos de idade, mas somente aos 10 é que foi diagnosticada com problema renal. E na verdade já era tarde. Já tinha perdido os 2 rins e fazia hemodiálise. E aos 11 fez o primeiro transplante. A doadora foi a própria mãe. E até hoje isso emociona a Ana. Como as coisas aconteceram também muito rápidas, né? Então eu fiquei só 3 meses, 4 meses, né, fazendo a hemodiálise, que foi o tempo suficiente para minha mãe fazer os exames. Porque na época, quando falaram que precisava de um doador e tudo mais, a primeira que falou foi minha mãe. Não, eu vou doar, né? Aí ela foi e ainda me emociono, não tem jeito. E falou, bom, eu vou fazer os exames, ver se estava tudo certo. E aí os exames naquela época nem chegava perto do que é hoje, né? Porque hoje eu tenho um parâmetro dos 2 mundos, né? Hoje é muito rápido. Então você fazia exames, naquela época demorava os 3 meses aí de hemodiálise, né? 3 meses, 4 meses de hemodiálise. Aí quando ela soube que ela era compatível, nossa, foi a felicidade, né? E é engraçado que eu não lembro, assim, eu não tenho muita noção. Pra mim já foi passado uma coisa meio, olha, ela vai doar, eu vou doar, vai dar tudo certo, né? E eu naquela pegada, né? O que eu tenho que fazer é isso, vamos fazendo. Eu devo muito à minha mãe, ela me deu muita força para segurar toda essa onda desse momento e ainda por cima doar o rim para mim, né? O primeiro rim recebido durou muito mais tempo do que o esperado. O primeiro transplante durou 30 anos. Né? E geralmente a durabilidade de um órgão, por exemplo, no caso renal, de rim, é em média 10 a 15 anos. O meu durou 30 anos.
E eu acho legal falar, até para as pessoas assim que são transplantadas, que eu acho que assim, o fato dele ter durado muito, principalmente porque, por exemplo, eu peguei um órgão de uma pessoa já de idade, que, né, no caso da minha mãe, comparando comigo, né, eu com 11, ela tinha a minha idade na época, né? Então, por mais que a gente tome remédio, o órgão não está no ambiente dele, então ele, entre aspas, ele sofre uma agressão meio que diária, né? Então, eu acho que o sucesso é exatamente isso. Eu sempre acompanhei, continuei sempre seguindo as recomendações médicas. Então, assim, eu não me lembro de nunca ter esquecido o meu remédio. Eu posso ter atrasado, porque no começo você tem que ter aquela regra mesmo de tomar 7 horas da manhã, 7 horas da noite, enfim, o horário que você escolher. Depois não é tão assim, você tem que tomar de manhã e à noite. Mas eu não me lembro de esquecer o meu remédio na vida. Então eu sempre fui muito regrada em matéria, sempre tomei meu remédio. O médico falava, Ana, daqui a 4 meses você tem que vir fazer os exames. Eu tava lá, 4 meses eu tava lá com o meu exame. Sempre controlei muito o meu peso, porque o peso influencia no controle da composição do remédio, porque o pessoal fala, mas beleza, vai ter que aumentar, vai ter que diminuir. É tranquilo, não é tranquilo, porque eu tenho que fazer todo dia um exame, isso mexe também com o rim. Então é uma coisa que quem é transplantado tem que levar a sério para ser bem sucedido. A gente tem que fazer a nossa parte antes, durante e depois. Então o meu primeiro rim, apesar de tudo que eu passei, ele durou 30 anos. Fugiu da curva da durabilidade. E eu perdi na realidade por causa disso, perdi numa condição natural, né? Porque já era um rim velho, antigo, muito tempo transplantada. Então a gente conseguiu, eu e os médicos, a detectarem essa perda renal, né? E que realmente o meu médico daí conseguiu tentar trocar medicamento, mas não deu certo. E ele falou, bom, Ana, a gente vai agora te preparar realmente para o segundo transplante, para você entrar na fila e vamos tentar evitar você fazer hemodiálise, né? Ana nunca precisou entrar na fila. E essa história de ser parente próximo foi diferente com ela, na ocasião do segundo transplante. Lá vem minha mãe de novo, né? Não doando o rim dela, mas assim, ela estava um dia numa manicure, onde a gente frequentava, eu frequentava na época de solteiro, elas me conheciam. E ela ia lá e como as pessoas me conheciam, conversavam muito sobre mim, perguntavam muito sobre mim. E a minha mãe ali desabafou e chorou e falou que sabia, eu já estava me preparando para fazer o segundo transplante, como seria, porque minha família é muito pequena. E todo mundo sabe que o transplante, primeira coisa é tipo sanguíneo, né? Então o meu irmão tem um tipo sanguíneo igual, só que o meu irmão não pode doar porque tem pedra renal. O meu pai poderia estar doando, porque também tem o mesmo tipo sanguíneo, mas o meu pai também tem pedra renal e também um pouco por causa da idade, né? Então já tem pressão alta, então eles também acabam descartando. O meu marido, no caso, não tem o mesmo tipo sanguíneo que o meu, então ficou muito limitado. Então a ideia realmente era ir para a fila. E aí ela desabafando e tudo mais e contando toda a história, quando ela saiu, uma pessoa que estava do lado ouviu a história, se interessou pela história, quis o telefone da minha mãe, ligou para minha mãe e falou, olha, eu tenho o mesmo tipo sanguíneo que a sua filha, eu fiquei sabendo, eu estava no mesmo local, eu escutei, eu me interessei e eu quero ver a possibilidade de eu doar. Agnes, a doadora, entendeu que aquela era a oportunidade de ajudar alguém, já que no passado não pôde ajudar uma tia com o mesmo problema. Mas isso só foi acontecer de fato depois de 1 ano de conversa com a família e de estreitar o relacionamento. E aí meu médico orientou, falou, olha, tem todo um monte de etapas aí pela frente, né? A gente tem que conversar com ela, ela tem que ser uma pessoa saudável, a gente tem que pedir uma autorização para o juiz, né? Então tem que ser uma coisa muito alinhada, porque isso não é, o trato não é comercial, né? É algo que a pessoa tem que dar porque quer dar, né? Então, e assim foi, e ela foi firme até o último momento. Ana vive super bem e ganhou mais do que uma amiga. Mas ela lembra algo importante que deve ser observado por todos. Porque eu acho que isso é uma situação além, né? A gente não pode julgar ninguém, né?
Eu já passei por um amigo meu que eu conheci quando eu fazia hemodiálise com 11 anos, a mãe dele se recusou a doar o rim para ele. E não é que ela não amava o filho, ela estava todo dia com o filho lá, sentada na cadeira, conversando com a gente, fazendo hemodiálise quase que junto. Ela amava, né, o filho. Mas ela tinha medo, tinha os medos dela, a gente tem que respeitar, né? Porque a gente é algo a mais do que a sociedade impõe. Ah, é uma mãe, então uma mãe é obrigada a doar. Ah, é um irmão é obrigado a doar. Ninguém é obrigado a nada. Eu acho que as pessoas é que têm que começar a se sensibilizar, a ter compaixão, a querer, a ver que hoje em dia isso não é um bicho de 7 cabeças, que todo mundo vive super bem com um rim. Então a gente tem que começar a se conscientizar disso, né? E esse é um assunto que precisa ser melhor explorado, melhor conhecido por todos. Apesar do número absoluto de transplante de órgãos ter aumentado, ainda há muito que desmistificar para aumentar mais e ajudar as mais de 33 mil pessoas que estão na fila de espera. Olha, eu acho que nós progredimos muito nos últimos anos. Na medida que o transplante vai sendo mais realizado, ele vai sendo mais conhecido. Então, muitas vezes você tem um amigo, um familiar, um vizinho que fez transplante ou que foi doador. Então, o processo passa a ser um processo mais rotineiro. E na medida que passa a ser um processo mais rotineiro, ele passa a ser um processo que causa menos pavor, vamos dizer, que causa menos medo. As pessoas, todos nós, temos medo do desconhecido. Então, na medida que se torne mais conhecido esse processo, as pessoas têm mais facilidade em entender e em concordar com a doação. Acho que a gente tem, ao longo das décadas, feito mais transplantes e, portanto, amadurecido mais esse sistema na sociedade. Mas certamente temos muito para caminhar ainda e eu acho que é um processo contínuo, né? Para que outras pessoas tenham uma segunda chance, como a Karen e a Ana Paula, é preciso aumentar o número de transplantes. E isso é um trabalho conjunto de diversas frentes. Eu acho que a questão do aumento de número de transplantes é uma política ampla, né? É uma política ampla de formação de equipes, de qualificação de hospitais, de financiamento do sistema, de constatação de morte cerebral e da notificação da morte cerebral e de famílias concordarem mais com a doação. É um processo que envolve várias etapas, desde órgãos governamentais, desde órgãos de financiamento, estruturas médico-hospitalares e, obviamente, a da família concordar com a doação, porque ela, no final das contas, é quem autoriza ou não esse processo. Agarrar-se à vida, dar mais valor a ela e ver a importância de pensar no outro e não só em si mesmo é a lição que fica depois de conhecer histórias como essas. É viver cada momento, é aproveitar cada oportunidade que se tem que aproveitar. E eu acho que hoje a minha meta de vida é qualidade de vida. Qualidade de vida, fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, tentar ajudar os outros cada vez mais. Isso é uma coisa que eu me cobro, que eu gostaria muito de ajudar as pessoas e principalmente as pessoas que têm o mesmo problema que o meu, né? Porque a gente sabe como que é as coisas que a gente passa, os medos que a gente passa. E eu acho que de repente as pessoas realmente, que nesse trabalho que estão fazendo de entrevista, e mostrar que a gente é um ser humano normal como outro qualquer, que a gente tem uma vida super normal, que não tem nada que a gente possa falar, ai, não posso fazer, né? Então, e a gente tem que encarar como se fosse uma etapa da vida não muito legal, mas depois que a gente fez o transplante, a gente tem que pensar no transplante, que é uma outra oportunidade. E a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes e tratar a vida do mais normal possível. Na edição de hoje você viu, Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba abre inscrições para a colônia de férias. 9 de cada 10 brasileiros consideram a saúde péssima, ruim ou regular, é o que revela a pesquisa. E viu também que, para atrair clientes, comerciantes de São José dos Campos investem em culinária inspirada nos países da Copa. Estes foram os destaques da edição de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite a nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial fica por aqui. Amanhã a gente volta com uma nova edição.
Até lá!